Era tarde da noite em Nazaré. Dentro de uma casinha simples, a luz amarelada de um pequeno candeeiro tremia devagar nas paredes de barro. 3 figuras estavam de pé, bem juntas, com as mãos cruzadas sobre o peito. Maria, José e o jovem Jesus rezavam em silêncio profundo. Nenhum deles se mexia. O único som era o leve crepitar da chama e o vento suave que passava lá fora, nas ruas estreitas e escuras. Jesus já era um rapaz quieto, de olhar recolhido. Passava longas horas sozinho no seu quarto, entregue à oração e uma meditação que ninguém mais compreendia. De dia, ajudava o pai na carpintaria, carregando madeiras, e obedecia à mãe com uma delicadeza que aquecia o coração. Aquela era a vida deles, uma vida escondida, simples, cheia de silêncio e amor. Mas quando Jesus completou 12 anos, algo aconteceu em Jerusalém que Maria e José nunca mais esqueceriam. A Sagrada Família morava naquela época numa casa alugada junto com outras famílias. Haviam 3 quartos separados. O de Maria era o maior e mais agradável, com uma luz mais suave que entrava pela janela. Era ali que os 3 se reuniam para rezar, sempre de pé, com as mãos cruzadas sobre o peito. Fora desses momentos, raramente ficavam juntos, cada um tinha o seu espaço. Jesus no seu quarto, José no dele e Maria no seu. José trabalhava como carpinteiro. O som do seu martelo ecoava baixinho durante o dia. Jesus o ajudava com atenção. Segurava as madeiras no lugar, passava as ferramentas, talhava ripas com cuidado. Maria ocupava-se com trabalhos manuais. Costurava roupas, fazia um certo tipo de ponto com varinhas, sempre com movimentos tranquilos e silenciosos. À medida que Jesus crescia, ia ficando mais recolhido, mais silencioso. Passava cada vez mais tempo sozinho, entregue à oração, em uma meditação que ninguém entendia ao certo. Até os 10 anos, porém, ele era muito serviçal. Fazia tudo o que os pais precisavam sem que lhe pedisse. Na rua, as crianças de Nazaré o amavam de verdade. Os pais dos outros meninos, quando os filhos faziam algo errado, costumavam dizer: "Que dirá o filho de José se souber disso?" Às vezes, até chamavam o próprio Jesus na frente dos meninos e pediam: "Diz para eles não fazerem mais isso." Ele ouvia com paciência, falava carinhosamente com os amigos, rezava junto com eles e pedia ao Pai Celeste força para que lhe corrigisse. Havia uma doçura nele que fazia as crianças quererem ser melhores. Jesus tinha uma figura delicada e esbelta. O rosto era oval, com um olhar alegre e sereno ao mesmo tempo. A pele era sadia, mais pálida, e o cabelo era repartido no alto da cabeça e caía suavemente sobre os ombros. Vestia uma túnica comprida, de cor parda acinzentada, toda tecida, que chegava até os pés. Aos 8 anos, Jesus foi pela primeira vez a Jerusalém para a festa da Páscoa. Depois disso, passou a ir todos os anos junto com os pais e os conterrâneos de Nazaré. Quando completou 12 anos, a viagem foi como sempre, até o caminho de volta. Era a 5ª vez que ele fazia aquele percurso. Perto do Monte das Oliveiras, Jesus se separou do grupo de jovens. Os companheiros pensaram que ele tivesse ido se juntar aos pais, mas quando o grupo inteiro chegou em uma vila que servia de parada no caminho, Maria e José perceberam que o filho não estava com eles. O coração deles apertou imediatamente. Ficaram muito inquietos. Sem perder tempo, voltaram pelo mesmo caminho, perguntando por ele em cada lugar por onde passavam. Procuraram em Jerusalém, nos pontos onde costumavam ficar, nas casas conhecidas, mas não o encontravam. Os dias foram passando e a aflição só aumentava. Enquanto isso, Jesus tinha seguido com alguns rapazes para as escolas da cidade. No primeiro dia foi a uma, no segundo dia foi a outra, no terceiro dia de manhã foi a uma terceira escola e à tarde entrou no templo. Foi ali no templo que os pais finalmente o encontraram. Os doutores e rabinos tinham resolvido interrogá-lo publicamente. Queriam humilhá-lo. Jesus estava sentado numa cadeira grande, rodeado de muitos judeus idosos, vestido com as vestes dos sacerdotes. O ambiente era solene. Eles
escutavam com atenção, mas seus rostos mostravam desconforto e irritação. Ninguém esperava o que aconteceu. Um menino de 12 anos respondia às perguntas com uma sabedoria impressionante. Ele falou sobre medicina, descrevendo o corpo humano de maneiras que os sábios ainda não conheciam. Falou sobre astronomia, arquitetura, agricultura, geometria, matemática e jurisprudência. E tudo isso ele tirava com clareza da lei, dos ministérios do culto e dos sacrifícios do templo. Alguns ouviam admirados, quase sem piscar. Outros ficavam envergonhados, baixando o olhar. Outros se enchiam de raiva, apertando os lábios. Jesus falava com calma, com autoridade, como alguém que trazia uma compreensão profunda de tudo. Já fazia várias horas que ensinava, quando José e Maria chegaram ao templo. Souberam que ele estava com os doutores da lei, num lugar onde não podiam entrar. Mandaram então um servidor do templo chamá-lo. Jesus mandou responder que ainda precisava terminar o que estava fazendo. Maria sentiu uma dor profunda no coração. Era a primeira vez que o filho não vinha imediatamente quando os pais chamavam. Ele continuou mais uma boa hora. Só depois que todos os doutores estavam refutados, envergonhados e alguns claramente zangados, Jesus se levantou, saiu do auditório e foi ao átrio de Israel e das mulheres onde os pais esperavam. Jesus ficou quieto, admirado, sem conseguir dizer nada. Maria aproximou-se dele e com a voz cheia de aflição disse: Filho, por que nos fizeste isso? Olha que teu pai e eu te andávamos procurando, cheios de aflição. Jesus, ainda sério e recolhido, respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me devo ocupar das coisas de meu pai? Eles não compreenderam completamente o sentido daquelas palavras naquele momento. Voltaram então juntos para Nazaré, caminhando em silêncio pelo longo caminho de volta. O que Jesus havia falado no templo causou grande impressão entre os doutores da lei. Mesmo assim, eles preferiram guardar silêncio sobre o verdadeiro acontecimento. Comentavam apenas que tinham repreendido um menino presunçoso, que tinha bom talento, mas que ainda precisava ser educado e polido. Jesus não teve intenção de afligir os pais. Ele apenas seguiu o que o Pai Celeste lhe inspirava no coração. Naquele momento, mostrou uma sabedoria maior do que seria natural para um menino de sua idade. Embora nunca tivesse frequentado aquelas escolas, falava como um mestre. Os doutores, cheios de orgulho do próprio saber, não quiseram receber a luz que ele oferecia. Preferiram tentar humilhá-lo. No fim, foram eles que saíram humilhados. Anos mais tarde, aquela mesma luz que brilhou no templo voltaria a se manifestar. Mas, por enquanto, Jesus voltou para Nazaré com Maria e José. E ali continuou sua vida quieto, obediente e escondido, preparando-se em silêncio para o que estava por vir. Você gostou da história de hoje? Me conta nos comentários o que mais chamou sua atenção. No próximo vídeo, vamos acompanhar como foram os últimos momentos da vida de São José e o início da vida pública de Nosso Senhor. Será uma história muito especial. Se essa história tocou seu coração, peço que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, para nos ajudar a continuar trazendo mais dessas histórias que são baseadas nas visões da mística religiosa Ana Catarina. Me chamo Edna e te vejo no próximo vídeo. Até lá!